Vamos falar sobre ele. Quem? Cid Moreira. Você não morreu não, filha. Você pareceu um fantasma. De mim. Fiquei até arrepiada. Que você só. ainda do outro lado. O Cid Moreira, É. ele tá com uma rixa com os filhos ali. A Ou gente os filhos estão contou com uma rixa com ele, essa né? história e tal. E dessa vez, os filhos do Cid Moreira, eles alegaram O quê? que o Cid Moreira tem problemas psiquiátricos Uai. e que ele é maltratado pela própria esposa. Mas isso Sabe é a sério, esposa que apareceu defendendo, falando por ele, ela que faz os vídeos e tudo mais? Os filhos dizem que ela maltrata ele. Isso é uma acusação Epa. muito séria, Baixinho. Muito sério. Olha que Tá deu certo, uma não. virada de jogo aí, Aham. essa história, porque a gente tinha até então aquela história de que o Cid queria deserdar o filho, e a gente até comentou aqui que isso é uma coisa que não existe, né? Porque o filho adotivo, no caso, é filho, como o filho biológico, tem os mesmos direitos, e o pai não pode simplesmente, não gosto mais do meu filho, não quero. Tchau, adeus. Tchau, vou deserdar. Então tinha essa situação aí, um e-mail, a gente até vai mostrar daqui a pouco, parte desse e-mail que chegou até a mídia, chegou aqui na Record, no Balanço Geral, e a gente vai mostrar trecho do que o Cid Moreira disse para o filho. São 2 filhos. O mesmo problema aconteceu com os dois Com filhos. os 2 né? filhos. Então ali estão os 2 filhos e a mulher, tá? Tá aí, né? Essa é a mulher do Cid. É a mulher, a Fátima, e ela Isso. que é acusada de maltratá-lo. E por causa disso, eles estão pedindo, inclusive, a prisão preventiva dela. Olha como a coisa está ficando mais séria. agora o Será negócio que eles têm modificou. provas dessa acusação? Eles alegam que essas provas são difíceis porque eles não têm acesso ao pai, que ela proíbe o pai, Oh. mas tem algumas coisas que eles citam. Por exemplo, ele tem um perfil no Instagram, mas é um perfil que, segundo eles, é um perfil manipulado por ela. Não, isso onde tem meio cara de ser mesmo. Eu já até comentei isso. Ele que não parece. fala. No perfil dele, ele não fala. Até as coisas que ele fala, ela tem que dizer pra ele ali, eu já vi. Não é que alguém me contou, não. Eu já vi ela falando, fala isso e tal, e aí aparece ele falando. Eu achei meio estranho, mas eu linkei isso ao fato dele estar doentinho, uma idade avançada, e eu achei até bonitinho, olha, a esposa ali cuidando, incentivando a se comunicar, né? Mas no documento, no processo que os filhos movem, o bonitinho se torna muito bizarro, sabe? Se for verdade Se o que for eles estão isso, dizendo. sem dúvida. O Cid Moreira, por exemplo, estaria comendo comida estragada, Que comida isso, gente? azeda. Você tá de brincadeira? Porque ela prepara comida para 15 dias Ah, e vai dando essa comida para ele, segundo os filhos. Ele seria mantido numa espécie de cárcere privado, uma vez que ela não permite que ele saia? que ele saia ou tenha contato com outras pessoas, com os filhos, por exemplo, com Eita. nenhum familiar. E a gente até perguntou, né? Falou, por que os filhos não vão lá ver o pai e tudo verdade. mais? Já que eles têm saudades, que não Porque é só eles pela alegam abandono afetivo, né? Sim. Que o pai teria abandonado. E inclusive o filho que é adotivo, né? Que o pai teria abandonado. É. Mas o Roger, que é filho biológico, reclama da mesma coisa também na justiça, desse abandono afetivo. E eles ainda falam assim, você não pode fazer isso com o filho. Filho não é um par de sapato que você enjoa e fala, não quero mais. É filho pro resto da vida, E aí, mesmo e sendo aí adulto, eles como acham ele que ela alega. está manipulando ele Manipulando. contra os próprios filhos, contra a família. Diz que ele tá senil, que tem dificuldades psiquiátricas em função da idade mesmo. Sim. Cid Moreira está com 93 anos. E que então ela estaria mantendo ele em cárcere privado, falando em nome dele e não permitiria nenhum acesso. E tem mais, eles também alegam no processo que a Fátima, né, a esposa, ela estaria pegando parte dos bens do Cid Moreira, inclusive ganhos de direitos autorais, salário, que todos os recebimentos deles, Sim. ela estaria tomando conta disso, só que de uma forma inapropriada, sem controle nenhum. Inclusive os imóveis, em nome de Cid Moreira, ela teria vendido para familiares a baixo preço, um preço Vixe. irrisório. E agora os familiares vendem pelo preço real. Entendi. Estaria Opa. fazendo esse tipo de negociação, uma forma de Comple- estelionato, que é o que eles acusam ela também, inclusive de formação de quadrilha. Você falou de um e-mail que a gente recebeu, esse e-mail aqui no Balanço,
E esse e-mail tem algumas alegações? Exatamente. Não, o e-mail é o e-mail que o Cid Moreira mandou pro filho adotivo. Que é o e-mail que ele fala que não... Que ia deserdar. É esse aí, e-mail ó. aqui? Põe aqui para eu ver melhor, por favor. E aí eles dizem que isso aqui não é a linguagem do Cid Moreira e que esse e-mail não teria sido escrito pelo Cid Moreira e sim pela esposa, que o Cid Moreira tem conhecimento suficiente para saber que não existe, não é possível deserdar um filho dessa forma, como fala aqui, que isso então seriam palavras da mulher e não dele. E aí a gente separou essa parte. Eu fiz um documento e deserdei você, escrevi de próprio punho e assinei. Juntei pareceres de profissionais da saúde para provar que não estou senil. Foi um engano te adotar. Fico contente em saber que você está sendo capaz de se manter. Afinal, você é um homem e é assim que tem que ser. Trabalhar e fazer suas próprias conquistas. Olha só, eu não conheço o Cid, não conheço pessoalmente o Cid. Sou fã do Cid Moreira, como todo brasileiro, né, que acompanhou ele. Mas realmente parece que é uma linguagem que não parece ter sido escrita por um homem da idade dele, um homem, inclusive, da mídia tão tradicional, do jornalismo tão tradicional. Não tem muito a característica disso. Porém, a gente não conhece, não sabe, né? Isso daí, quem conhece ele que vai saber identificar como que ele se comunica na escrita. Mas eu não consigo imaginar isso. Estou fora da mídia, ele falando esse tipo de coisa, sabe? Primeiro que esses profissionais de uma era anterior da digital geralmente usa outro tipo de jargão para isso, mas é aquilo, né? A gente não conhece, não sabe. Porém, essas alegações, essas acusações dos filhos são muito sérias. Muito sérias. Olha, o advogado que assumiu o caso dos filhos, né, o Ângelo Carboni, fez um comunicado, um boletim oficial que foi enviado à imprensa, e aí ele informa o pedido de interdição judicial do Cid Moreira. E aí ele diz o seguinte, o documento diz o seguinte: a mulher tem 40 anos a menos que ele e ele já está perto dos 94 anos. Demonstra insanidade, demonstra demência, está refém da mulher que o mantém em cárcere privado a ponto de deixar comida pronta por 15 dias e deixa o idoso se alimentando, às vezes, de comida estragada, vencida, sem contar que não separa as medicações e às vezes sequer repõe, deixando o idoso em situação de desídia, solidão e desespero. Isso aí é um trecho da ação da jurisdição da comarca de Petrópolis, na cidade da região serrana lá do Rio de Janeiro, onde o Cid vive isolado em um sítio junto com a mulher, a Fátima. Eles também dizem que é impossível fazer uma avaliação presencial, mas 93 anos de idade, aparecer pelado com a mulher nas redes sociais. É um post que teria sido feito, o Cid apareceria sem roupa. Que, obviamente, não é o perfil do Cid. Não. A vida inteira o Cid foi uma pessoa completamente reservada, né? Muito tradicional em suas ações, até mesmo na televisão. E aí ele começou realmente a fazer umas publicações que não condizem muito com o perfil de que ele tinha, né? Enfim, e aí tudo isso gerou e levantou essa suspeita de que ele poderia estar sendo manipulado ali nas ações, dada a circunstância da saúde mental dele. A Fátima foi procurada para falar sobre isso, mas dessa vez ela não quis falar. Em situação anterior, a gente mostrou aqui que ela até fez vídeos, né? Gravou vídeos no Instagram do Cid Moreira. E nesses vídeos ela dizia que o Cid não podia falar sobre o assunto porque era determinação judicial, que corria em segredo de justiça, que era um assunto antigo, que tem 2 anos que o filho, né, o Rodrigo, estaria processando o Cid. E ela também lembrava que o filho mais velho teria processado o Cid Moreira também. Ele recentemente, numa entrevista ao Balanço Geral, negou essa informação de que ele já teria processado o pai. E o Roger, né, o filho, disse que a alegação é que ele teria processado o pai quanto ao não recebimento do trabalho na gravação da Bíblia, daqueles CDs da Bíblia. Que ele participou, né, em conjunto, ele ajudou na produção, não foi? Participou também dessa gravação. Participou, trabalhou junto com o pai na produção desses, são 70 CDs, né, produzidos para gravar a Bíblia completa. E vendeu muito. Vendeu esse CD, bastante. Aliás, vende no digital até hoje. Esse CD eu acho que já garante uma renda que realmente faz com que o Cid tenha toda a tranquilidade. E deve ser muito dinheiro, né? Essa daí seria alguns dos ganhos de direito autoral que ele recebe, mas que, segundo os filhos, quem administra de uma forma não criteriosa é a esposa, tomando parte desses bens que seriam do Cid
passando para ela. Sabe o que está me lembrando essa história, Vasti? Do João Gilberto. Esses tempos atrás a gente contou essa história que a família, até a Bebel Gilberto, havia perguntado, havia solicitado na justiça justamente que passasse todos os direitos de administração da vida, da carreira do pai, porque a esposa do João Gilberto teria feito ali negociações que... No nome dele, que endividaram ele, vendeu os direitos que ele tinha sobre as próprias músicas por um valor irrisório, né? E é justamente isso, a briga da família, dos filhos, porque a pessoa, o artista, né, já com idade, o jornalista já com idade, está com uma pessoa e fica esse atrito da família. Nesse caso, o mais justo é que realmente a justiça entre, faça uma avaliação, né, e entenda o que de fato está acontecendo, de maneira ali completamente à parte de qualquer lado. A justiça vai, analisa ambos os lados, analisa também com laudos médicos o próprio detentor desses direitos, que nesse caso é o Cid, e aí toma uma decisão de quem realmente está certo, quem realmente está errado. Essa é... Chega a informação para mim aqui da produção, ó, que seriam cerca de 215 milhões em salários já ganho que estariam sob controle dela. Pois é, e aí você imagina... É muito dinheiro. É muito dinheiro. É dinheiro através de imóveis, é dinheiro de contas. Sem dúvida alguma, a justiça precisa avaliar. A gente vai acompanhar essa história, vai acompanhar esse caso e vai contando para você assim que tivermos atualizações, novidades sobre essa história.